O profissional de TI, ele tem que ser curioso. Eu não sei qual é a velocidade que novas tecnologias nascem todos os dias, mas é muito veloz. Tive um gestor que ele dizia assim pra mim, a gente dorme atualizado e acorda desatualizado. Não dá pra ficar parado, né? Dá pra acompanhar tudo o tempo inteiro? Também não dá, né? Escolhe a área de atuação onde você quer focar e seja curioso, faça um mergulho, entenda o que está acontecendo, pelo menos para você ter conteúdo para nas rodinhas, sabe? Você conseguir compartilhar o teu conhecimento e absorver conhecimento. Então, acho que a curiosidade é um skill que tem que estar no crachá de um profissional de tecnologia. Olá, amigos, seguidores do nosso canal, para o seu conhecimento, Estúdio PSC. Sou José Moreira, host aqui desse podcast que fala sobre gestão, tecnologia, inovação, cultura, logística. E hoje, a convidada especial nesse mês de março, mês da mulher, mulheres fortes já passaram por aqui, várias outras. Mas hoje aqui é super especial, porque é uma mulher que faz parte aqui da nossa história também, muito, e eu estou muito feliz de ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, Raquel Danello, né, diretora executiva de tecnologia, né, com mais de 30 anos de experiência, passagem por diversas empresas, né, a Avon, agora na Diageo e outras empresas grandes, mas é também uma pessoa que é uma gestora preocupada com cultura, preocupada com inovação, com fornecedores, com parcerias e trazer ela aqui para falar disso tudo é um prazer enorme. Então, muito obrigado por estar aqui e eu vou deixar o início e a apresentação para você se apresentar. Muito bem. Moreira, antes de me apresentar, agradeço o convite. Não vim antes porque não deu, de verdade, uma agenda meio louca. Mas quem sou eu? Eu sou a Maria Raquel Danello de Souza, originalmente falando. Mas Raquel Danello, né, é um nome corporativo que eu uso desde sempre, como é que as pessoas me conhecem. Comecei a minha profissão lá no Rio de Janeiro, sou carioca, com muito orgulho, vascaína, com 2 flamenguistas em casa, meu marido e meu filho, mas vascaína de coração. E trilhei aí os últimos 30 anos dentro de tecnologia, mas eu comecei a minha carreira lá em 1900 e bolinha, eu te contei antes de a gente começar a gravar, eu fiz magistério. Foi uma loucura a minha troca entre o magistério e a tecnologia, uma hora eu te conto. Mas eu sou, para quem não pode nos ver, eu sou uma mulher mediana, 1,60 m, eu sou morena, eu estou vestindo camisa verde, saia preta. É isso, essa sou eu, cabelos longos, pretos, tingidos, obviamente, né? Porque depois de 30 anos de experiência, eu tenho alguns cabelos brancos de tanta implantação, inclusive do Mindtracking. Essa com certeza colocou, teve que gastar mais aí com a tinta, viu? Porque a gente deu trabalho a esse povo todo, a esse gestor, porque a gente estava falando aqui, né? Puxa, esses meninos surgiram da onde? Do nada, e ela assinou o cheque em branco, eu acho. Mais ou menos isso, mas o cheque se pagou, fica tranquilo. Obrigado demais por todo esse apoio, né? Mais uma vez por estar aqui, porque eu queria começar aqui que você contasse essa história, essa história de magistério para a vida de tecnologia. Como foi isso? Porque tem um pitado aqui, nós estamos no mês das mulheres. Isso. E antigamente tinha esse negócio da mulher também, é professora, tinha isso? Tinha. Tinha relação com isso? Nas mulheres da sua casa, tinha essa cultura que era da época, né? Para estabelecer de ser professora. E como é que você pivotou para ser da área de tecnologia? Muito bem. Moreira, assim, foi uma necessidade, na verdade, a mudança de chave. Eu sou de uma família de 5 mulheres, eu sou a filha número 4. A minha mãe, os meus pais eram muito simples, e a gente, desde pequena, né, ali com seus 14, 15 anos, a gente entendeu que precisava ajudar nas despesas da casa. E o caminho não mais fácil, mas mais comum na época, era se fazer o magistério. Inclusive, nós 4 fizemos magistério
numa escola muito famosa no Rio de Janeiro, o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que ficou muito famoso naquela minissérie chamada Anos Dourados, da Globo, onde você tinha ali, enfim, as meninas do Instituto namoravam com os meninos do Colégio Militar, lá no Rio de Janeiro. E eu fiz, cheguei a trabalhar como professora, porque daí a minha irmã mais velha, ela abriu as portas, né? Ela foi trabalhar numa escola, daí abriu para a segunda, que abriu para a terceira, que abriu para a quarta. Só que no meio do caminho, a minha irmã número 3 começou a namorar o Carlos, e o Carlos fazia faculdade de matemática na UFRJ. E começou a estagiar com tecnologia na Coca-Cola. Um belo dia ele levou a gente, num sábado, acho que no dia da família, alguma coisa assim, ele levou a gente para conhecer o CPD. Ali eu já fiquei meio encantada, tipo, nossa, que mundo é esse que eu não conheço, né? E logo na sequência, ele terminou a faculdade, se formou e tal, saiu da Coca e foi trabalhar na Artex, lá no Rio Grande do Sul. E nesse meio tempo, ele pediu a minha irmã em casamento, eles casaram, foram morar lá, ele sendo analista de sistemas da Artex, conseguindo manter uma casa, uma família. Eu falei, opa, aí tem, né? Aí tem. E eu muito curiosa, né? E inquieta, querendo mudar de vida, porque eu ficava meio... Eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu queria mais, sabe? Sim. E como é que eu me desprendo disso? E numa conversa com ele falou, faz tecnologia, né? Quem sabe? Daí... Mas eu não tinha base matemática para fazer prova para uma faculdade de tecnologia na época como uma UFRJ. Sim. Daí eu fiz engenharia eletrônica na Estácio de Sá, na época, e um semestre depois abriram uma turma de tecnólogo em processamento de dados. Daí eu pedi a transferência, fui para essa turma, ainda trabalhando como professora. No meio do caminho ali, o meu cunhado volta para o Rio de Janeiro com a minha irmã, e abre uma empresa de tecnologia chamada Running, nunca mais me esqueço esse nome, foi super importante na minha vida, com um grupo de amigos ex-Coca-Cola. Abriram uma empresa e ele me chamou para estagiar lá. Startup? Não! Hoje não tem mais. Não é startup, era uma empresa de body shop, não existia startup na época. Eles eram um grupo de 5, 6 amigos, eu acho, e todos de tecnologia, e já tinham alguns clientes, ele me chamou, eu fui. E assim começou. Eu larguei meu emprego e fui trabalhar como estagiária, eles pagavam a minha faculdade e tudo começou lá em 1993. Então já são 33 anos. Puxa. Né? Faz tempo. Foi nesse dia que o telefone tocou? O telefone tocou para mim nesse dia. Quando meu cunhado me disse, por que você não faz tecnologia? E mais, né? O telefone tocou mais de uma vez, porque... ele me ofereceu o estágio. Então, talvez, se eu não tivesse estagiado com ele, eu não teria, talvez, seguido esse caminho, ou teria sido um caminho diferente. Não sei o que teria sido, mas o telefone tocou para mim, quem me ligou foi o Carlos Soares. E você disse, alô, tô dentro, vou me embora, tá a hora, né? É isso. Hoje você faz muito telefone tocar, eu acho, né? Também, né? Faz também, né? Ai, é tão bom fazer o telefone, ligar para alguém, Moreira. Essa é uma das situações que me faz gostar de ser uma gestora. Porque eu consigo identificar talentos, eu consigo dar coaching para essas pessoas, compartilhar um pouco da minha experiência, o que funcionou para mim, o que não funcionou. E ajudar essas pessoas. Então, ao longo da minha trajetória aí dos 30 e poucos anos, eu já promovi, já demiti, já dei coaching, já fiz mentoria, já ajudei pessoas dentro de tech, fora de tech, porque eu também faço mentoria fora da área de tecnologia, com pessoas, né, diferentes, até para expandir um pouco também a minha visão de mundo, né? Senão a gente fica muito bitolado. Então, mentorar pessoas que não são de tecnologia me ajuda também a entender um lado diferente, que eu não domino. Boa. Como é que, pegando só um gancho aqui, né? Vocês estão vendo aqui um quadro aqui ao fundo aqui, esse quadro aqui, né? É também de uma mulher, é de uma menina, de uma filha de um amigo meu, né? A Luísa. Quero mandar um abração, um beijo, obrigado pelo quadro, né, que ela me deu lá no outro dia. Eu disse, vou fazer faz um quadro para mim, que ela é pintora, tá? Aí outro dia eu cheguei na casa do meu amigo e ela trouxe esse quadro lindo para mim, né, falando ali de tecnologia, tudo. Eu achei muito massa, mais uma mulher
que tá olhando tecnologia, tá vendo? 9 anos. Senti firmeza aqui, ó. Tá lindo o seu quadro, parabéns. Legal, né? Fazendo essa junção aí, mês de março, com a super entrevistada e ao fundo, novas gerações ali escritas aí no quadro, que legal. Muito bom. Queria aproveitar essa pegada aqui que você falou de gestão, de coach, de mentoria, tudo. Queria saber como é que foi a transição aí. Em algum momento você estava como analista lá da empresa de consultoria, dando consultoria a outra empresa. Em algum momento teve uma virada de chave que fez você virar gestora. Como foi isso? Moreira, não foi por acaso. Desde que eu comecei a minha carreira em tecnologia, e eu via, né, a minha gerente, o meu diretor, etc., eu mirava estar naquela posição, sabe? Então, eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de mentoria própria, para entender como é que eu me via, como é que eu era. No início, eu era muito centralizadora, e você, como gestor, você tem que delegar, né? Saber delegar, saber pedir, saber ensinar. Então, eu fui estudar um pouco do assunto para estar pronta na hora certa, quando a oportunidade aparecesse. E, nesse sentido, eu tive muito apoio durante a minha jornada, assim, grandes líderes me ajudaram bastante. E, especificamente, nessa transição entre analista e gestora, na época, o diretor que me promoveu, né, a função de gestora, ele sabia dos meus gaps, né, mas sabia também o quanto que eu gostava de gente. Então, eu acho que o importante, né, dessa virada de chave de analista para gestor tem algumas dicas, né? O primeiro que é fundamental, é você gostar de gente. O segundo é você aprender que as decisões, as entregas, na verdade, não são só suas mais. Você não depende só do seu conhecimento técnico para fazer as coisas acontecerem. Você passa a depender de outros. Então, saber montar uma boa equipe, trazer a equipe para junto de você, entender o que é delegável, o que não é delegável, como influenciar essas pessoas a seguirem você, né? Porque hoje em dia, assim como sempre, o gestor, ele tem que ser seguido, mas não pela imposição do crachá, e sim por ser alguém que as pessoas admiram e que confiam. Então, eu comecei a criar um storytelling, sabe, a meu favor com relação a isso. E eu acho que fui bem sucedida. Eu tenho tantas pessoas na minha rede, Moreira, hoje, que passaram pelas minhas mãos e que estão super bem posicionados, sabe? Que até hoje me ligam, me chamam para um café. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cara que trabalhou comigo na Avon, ele falando da importância que eu tive na vida dele. E eu li aquilo, né? Eu falei, nossa, num dia qualquer de manhã cedo, assim, no WhatsApp. E aí eu demorei para responder, só fui responder 2 dias depois, e daí ele falou, não, mas eu não esperava a resposta. Eu só queria que você soubesse como eu me sinto. Cara, assim, deu tudo certo. O que mais eu posso esperar, né? Muito bom, né? É, ótimo. E desse negócio da mentoria que você falou, de buscar essa ajuda, né? Com certeza você foi olhando, como você falou, de ser observada, não só o crachá tá mandando, mas você olhar outros líderes. Hoje, as pessoas te procuram para fazer essa mentoria. Como é que é hoje? Você, na sua equipe, a pessoa, eu quero ser igual a você. Como é que a pessoa faz hoje? Como é que um jovem busca isso hoje? Porque eu fiz isso também em algum momento. Não perguntando se eu quero ser igual a você, mas qual o segredo? Qual o caminho que eu vou buscar? Eu estou fazendo isso, o que é que você acha? Pessoas buscam você isso? Você acha buscam. E eu vou te falar que dentro da minha área, fora da minha área e fora do meu network de tecnologia, né? Então, eu faço parte do grupo MCIO, que você deve conhecer. Sim. Lá a gente faz mentoria para pessoas que estão entrando na área ou que estão em transição de carreira. Então, eu mentorei algumas meninas lá já e foi muito legal. Eu já fiz mentoria também para mulheres negras, que foi uma experiência fundamental. A gente vive numa bolha, Moreira, de verdade.
E eu digo para todas as meninas que estão me assistindo que, assim, olha, a gente pode tudo. A gente pode o que a gente quiser, né? Mas não é de qualquer jeito que a gente faz, né? Tem que ter ali um método, uma disciplina e uma meta que você quer alcançar. Então, como eu faço, né? Normalmente as pessoas vêm até mim. Se são pessoas muito próximas, eu dou apenas eu nunca dou um conselho, Moreira. Eu digo como funciona pra mim. Sim. Como é que funcionou pra mim? Ó, assim, assim, assado. Essa é a minha experiência. Se servir pra você, muito bem. Se não servir, busca o teu caminho. Então, a forma como eu faço, dentro e fora, é desse jeito. Eu nunca digo o que é certo e o que é errado. Eu digo aquilo que funcionou pra mim, deu certo, o que não deu certo. E as pessoas tiram disso um aprendizado próprio, sabe? É desse jeito que eu costumo fazer. Mas e se quiser contactar você para bater um papo? Raquel Danello tá no LinkedIn. Eu sou a única Raquel Danello do LinkedIn. A única. Não tem outra. Eu sou única. E tem as entidades que você falou? Que também sim, tem a MCIO, tem esse grupo de mulheres negras. Dentro da própria Diageo, a gente tem um grupo de mulheres, e eu mentoro mulheres de níveis que estão querendo ascender. Enfim, tipo polvo, né? Aonde me chama, você vai. Eu vou. Sabe por quê, Moreira, que eu vou? E eu sempre digo isso quando me perguntam por que eu tenho tanta disponibilidade. Porque eu fui muito ajudada. Eu não cheguei onde eu cheguei sozinha. Eu tive ajuda. E ajuda de gente que também não tinha tempo. E arrumou tempo pra mim. Então, eu acho que a forma de eu devolver tudo que eu recebi é ajudando as pessoas. O tempo também, né? Com esse tempo, com essa disponibilidade, né? Mas a gente não acha tempo pra um café? Sim. Então, no café você pode tomar o café e bater um papo, né? Então, não tem que ter um momento formal de parada e nananã. Não, gente. É no fluxo da vida, né? Que a gente vai fazendo acontecer. Aproveitando esse negócio aqui do fluxo e da mentoria, eu já queria pegar um pouco aqui. Nós estamos agora vivendo mais uma nova revolução, né? Deixa uma olhada aqui, falar de IA, de tudo, né? Porque tem até uma discussão aqui. IA não é mais hype, né? Não, é realidade. Realidade, né? É. E pegando essa questão da mentoria, dizer assim, o que o profissional de tecnologia, sendo mulher, homem, né, de qualquer denominação, qualquer sexo ou qualquer idade, qual é o mínimo que precisa ter, que é indispensável ter de conhecimento hoje para estar na área de tecnologia e, de fato, ter o crachá com o nome de tecnologia, de TI? Bom, vamos lá. São algumas coisas. A primeira delas é curiosidade. O profissional de TI, ele tem que ser curioso, né? Porque eu não sei qual é a velocidade que novas tecnologias nascem todos os dias, mas é muito veloz. Eu tive um gestor que ele dizia assim para mim: a gente dorme atualizado e acorda desatualizado. Então, não dá para ficar parado, né? Dá para acompanhar tudo o tempo inteiro? Também não dá, né? Então, escolhe a área de atuação onde você quer focar e seja curioso, faça um mergulho, entenda o que está acontecendo, pelo menos para você ter conteúdo para nas rodinhas, sabe? Você conseguir compartilhar o teu conhecimento. Sim. E absorver conhecimento. Então, acho que a curiosidade é um skill que tem que estar no crachá de um profissional de tecnologia. E nas empresas que você passa, e também, não só nas empresas, mas no mercado que você tem observado de cultura de inovação, porque se fala muito nisso, né? Cultura de inovação, cultura de inovação. O que é cultura de inovação? Eu vejo que você está sempre envolvido em eventos, participando, dando mentoria, trocando ideia com muita gente, viajando bastante, está fora do Brasil, que tem perguntas que eu quero falar sobre isso também. Mas, no seu ponto de vista, né, pegando assim, o que é, de fato, ter cultura de inovação nas empresas? Moreira, eu acho que a cultura de inovação é a empresa ter um espaço que a pessoa tem a possibilidade de errar e rapidamente corrigir para errar de novo ou para acertar. Então, eu acho que a cultura de inovação, ela vem daí, né, do errar e aprender, é contínuo. O que eu vejo é que muitas empresas não dão espaço
para esse aprendizado de curto prazo, do errar e do acertar. Tem muito imediatismo, né? E as pessoas têm medo, na verdade, de inovar, porque podem ser penalizadas por qualquer erro. Então, para mim, a cultura de inovação, e a gente pratica bastante isso na Diageo também, é ter os espaços certos de experimentação. Sim. E correção de rota. É isso, né? E aí a gente vai evoluindo ali o produto até que ele chegue no ponto ok para ser lançado. Aquele negócio do testar rápido, errar rápido, né? Isso. Roda essa tecnologia, testa isso rápido. É isso. E se não der certo, tudo bem. Tem que colocar uma grana para isso na empresa? Especificamente? Olha, especificamente. sim Às vezes não. eu falo aqui que tem uma grana aqui que torra, que ninguém sabe para onde vai. Mas some, mas não some, né? Porque na verdade está se aprendendo, né, com aquilo. Exato. Eu acho que tem investimento de vários tamanhos, né? Mas pegando o gancho da IA, que a gente estava falando antes de começar a gravar, a Diageo, ela comprou algumas licenças de ChatGPT Enterprise e ela liberou o Copilot para quem tem Outlook 100%. Tá. Todas as features, né? E nesse sentido, a gente está dando espaço para as pessoas criarem seus agentes. Já fizemos alguns hackathons para a criação de agente de ChatGPT e saíram coisas muito legais. Então, são mini produtos que a gente está colocando dentro do laboratório, testando em alguns mercados para entender o que faz sentido, o que não faz. E em cima dessa base, a gente evoluir. E aí, qual é o custo? É o do tempo da pessoa que está criando o agente. Mas, na verdade, ela está aprendendo. E isso lá na frente pode ser um diferencial competitivo para a empresa, sabe? A pessoa. A pessoa. Porque a gente entra na pessoa, né? Exato. Que são os talentos, Sim. né? O que faz a diferença hoje numa empresa, Moreira? Além, né, das suas tecnologias, etc. São as pessoas. Hoje a maior briga que a gente tem em TI é o quê? Por talento. Eu ia perguntar a você, né? Que aqui é uma realidade, né? Nosso negócio. Sim. Né? Uma startup, uma empresa. Tem um desafio gigante das pessoas. Nas grandes empresas tem também desafio? Como é que... Também temos, Moreira. A gente tem, hoje, quase 15% de posições no mundo em aberto. Muita coisa. Justamente porque, enfim, falta profissional capacitado, né? E como é que a gente resolve isso? A gente acaba terceirizando com as grandes empresas, né? Para não ter esse buraco, digamos assim, essa quebra dentro da organização. Mas talvez esses talentos estejam concentrados nas grandes Big Fives, talvez, né? Nós, como indústria, de fato, a gente acaba não sendo muito focado pelos profissionais de tecnologia, porque a gente não está sempre na crista da onda, né? E muitas vezes o profissional de tech quer se manter ali na crista da onda e busca uma empresa de tech. Ele quer colocar o crachá do Google, da Microsoft, o crachá do startup, do iFood, Sim, do Meli e tal. E tá tudo bem, né? Eu acho que talvez tenha, viu? Porque quando... E é uma opinião pessoal, tá? Sim. Quando a gente fala, né, dos desenvolvedores e de pessoas que são muito curiosas e talentosas, elas querem retorno rápido. E dentro da indústria é mais difícil isso, né? A gente tem que mover, enfim, tem todo um processo, tem, né, padrões, etc. Então, eu acho que em empresas de tecnologia, esse resultado vem mais rápido. Eu tenho essa impressão. Sim, até porque tem essa cultura, tem a cultura das startups, né, do queimar o dinheiro um pouco e colocar muita grana para fazer o negócio rodar, para depois olhar a escalabilidade. Na indústria, não. Na indústria, eu acho que olha mais a linha final da rentabilidade, do lucro, do ROI. Quando você coloca projeto, todo projeto tem que ter um retorno do investimento. Né? A gente está focado em processos, automação de processos, melhorias de processos, enfim. Mas eu acho que como um todo, e a gente tem escutado muito sobre isso, é que os profissionais de tech, eles estão não escassos, mas eles estão mais concentrados em algumas áreas fora da indústria. Você acha que, também é opinião pessoal também, tá?
E aquelas que eu boto as bombinhas assim na mesa assim. E você acha que com a IA agora vai dar uma equilibrada? Porque a gente sabe que tem muita gente buscando ali as big techs, né? As grandes empresas, todo mundo quer. Eu vejo isso aqui, a opinião minha. Tem profissionais que querem muito estar lá no Meli, querem estar no iFood, e é legal, né? Porque, poxa, são empresas que criaram processos disruptivos demais. Sim. E, poxa, é muito bom trabalhar, deve ser muito legal trabalhar nessas empresas. Mas, com a IA, será que vai ter alguma adequação do mercado? Você acha que tem isso ou não? Ou não? Ai, Moreira, eu acho que não. Eu acho que a IA, ela chegou para facilitar a nossa vida, né? Sem dúvida nenhuma, é uma disrupção que a gente está vivendo. Mas antes da gente pensar, né, no profissional de tecnologia que está migrando de um lado para o outro por causa da IA, eu acho que a gente precisa entender o que é a IA, onde ela nos ajuda, né? Sair das provas de conceito, porque hoje é isso, né? Demais aí. A gente tem várias provas de conceito, mas cadê o ROI final, né? Porque o que o meu presidente pergunta não é pela IA, ele pergunta pelo benefício. Tá, isso aí vai me trazer quanto no final meio, do dia? Né? É o meio, né? A IA é o meio, né? Para ele, se eu vou usar a tecnologia A, B, C ou D, então a gente precisa sair desse modo hype, né? Para a realidade, mas que seja tangível para o negócio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Usar AI para price elasticity, ali no mundo de RGM. Nossa, mas quem está fazendo isso? Eu não consegui nenhum case ainda. Eu tenho várias, sabe? Um piloto aqui, um piloto acolá, como faz, como usa. Mas eu andei acessando algumas empresas e são poucas as que têm de fato um produto. Virando realidade mesmo, né? Virando um negócio que acompanha. E aí quando você pergunta, tô implementando no cliente X, mas já tem o benefício? Ainda não. Tem que esperar o ciclo A, B. Então, é novidade para todo mundo, né? Mas, sem dúvida, é um caminho sem volta. Sem volta. A gente pode começar pequeno. E é o que eu falo sempre para os meus, assim... Já que a gente tem a ferramenta, vamos usar, experimentar, ver qual que é, né? Onde é que eu posso usar? Estudar os cases, chamar fornecedor para discutir, para sentar, para entender, né, o que está acontecendo e tangibilizar. Até que eu acho que em algum momento todas essas POCs, essas ideias, essa ideação que essa galera está tendo, tem que virar solução que seja de fato utilizada, como você falou, então, né? A gente utiliza já alguns produtos que têm AI embedded, né? Então, o nosso processo de demand forecasting tem ali uma IA por trás, que está embedded no produto, né? A mesma coisa na hora de você fazer ali um pedido. Eu já conheço meu cliente, eu tenho histórico, então eu tenho ali no meu processo de order to cash algum tipo de IA envolvida. Sim. Mas, falando da IA na sua pureza, eu ainda estou esperando pelos big cases. Vai vir. Virá, não, eu tenho certeza. Daqui a pouco, né? Certeza. Mas começa com isso também. Começa com essa galera de processo também. Eu gosto muito da galera de processo olhando para a IA, experimentando a IA. Porque nós tivemos eu vejo o seguinte, nós tivemos um processo das startups que era muita galera de tecnologia inovando. Porque era pegando um processo que nem existia, né? Tipo, então, Uber, né? O Celso até falou aqui, isso é claro, né? Falou, poxa, não foi o taxista que inventou, taxista que inventou a Uber, né? Poxa, foi tecnologia, né? Que legal, né? Então, não foi o cara que fez a demanda, né? Mas, agora, eu já não estou vendo muito, pelo menos a minha percepção, eu não estou vendo muita inovação vindo da galera das startups. Da startup ali, daquela ideação do Vale do Silício, sabe? Da série startup e tal. Eu já estou vendo mais inovação vindo de quem está no processo. Assim, eu acho um erro a gente querer automatizar o processo como ele está. Sim. Isso a gente fazia com a RPA, né? Sim. O momento agora, na verdade, é redesenhar um processo pensando em como a IA pode nos ajudar. Então, eu vejo... Com certeza, o pessoal ali que fala de processo, olhando
pro to be, porque o as is a gente já sabe, né? E no to be, como é que a IA me ajuda a montar esse to be de forma que eu tenha benefícios, né? Que eu faça o processo melhor, mais eficiente e mais rápido, né? Sim. Então eu concordo com você nessa visão de revisão de processo. É que e aí a IA apareceu que eu acho que a grande vantagem de usar, de disponibilizar para a equipe essas ferramentas de IA, como você falou, que lá na Diageo tem, né, o ChatGPT, o Copilot, então todo mundo está fazendo imersões, fazendo pequenas... Seus trials, seus pequenos experimentos. Isso é bom porque está pegando o seguinte, são pessoas de processo, né? Sim. São pessoas de processo que estão trazendo... E eles é que sabem aonde está a dor, sabe? Então, como é que eu faço o meu processo de supply na cadeia de manufatura ser melhor? Né? Onde é que está a minha dor? No processo de crédito e cobrança, no processo de pagamento. Então, essas sub-áreas, né, elas têm agora a possibilidade de entender onde é que está a sua dor, como é que a IA pode ajudá-la a melhorar nesse sentido e até redefinir o processo. Como que a TI agora pega isso tudo, em algum momento vai ter que encapsular isso em negócios mais robustos, né? Porque eu acho que é um desafio gigante que a gente tem, né? Eu vou que vocês têm, principalmente, gestão de TI, porque é todo mundo também fazendo seus penduricais, que é legal, porque está inovando ali no processo, mas como é que você, em algum momento, você, de fato, institucionaliza isso, deixa um negócio mais a cara da corporação, que valida no compliance, na governança da empresa, de dados, de tecnologia. Como é que faz isso? Tem algum processo? Tem, né? A gente... Como o tema é novo, inclusive para nós, a gente tem, sim, uma governança para IA, os do e os don'ts, que a gente chama. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer com a IA. O time de legal, de business integrity, data integrity. Então, essas áreas, né, correlatas à tecnologia, a gente trabalha todo mundo junto para governar essa hype, que agora é realidade, chamada IA, né? Porque a gente sabe que as pessoas usam e colocam os nossos dados na dark web. Tem como, né? Então, mas elas precisam saber das consequências, né? Qual o risco reputacional que a gente tem quando eu coloco um slide de estratégia no ChatGPT que não é o corporativo? Não é o fechado, né? No que tá com os guardrails ali de vocês. Exato. Então, é complexo. A gente não tem como evitar que isso aconteça. Sim. Então, é através do educacional. Então, a gente tem lá as nossas lives falando sobre isso. A gente já liberou papers e mais papers. A gente tem uma webpage dedicada ao tema de IA. A gente tem, eu comentei com você, né, os AI Ambassadors, que são aqueles que propagam a cultura, porque como a gente é global, você é uma delas. Eu sou uma delas. Quando a gente começou a discutir AI lá atrás, e eu já estava na Diageo, eu tenho 2 anos e 3 meses de Diageo, foi criado um grupo com pessoas de tecnologia e pessoas do negócio para virar esse grande grupo de AI Ambassadors e começar a fazer a cascata dessa cultura para permear toda a organização, né? Então, a gente tem um grupo, que é o grupo que lidera ali tudo que é relacionado às tecnologias emergentes, e a IA é só uma delas. A gente tem um grupo, a gente tem as pessoas responsáveis em cada área funcional que responde por isso, para criar os standards, né? E a gente, como ambassadors desse processo, a gente faz, então, essa cascata. Então, a gente tem papel fundamental de dizer, de orientar, e tá lá, olha, na América Latina você busca pela Raquel, se você quiser falar sobre isso. Na África você fala com fulano. Então, a gente tem isso bem organizado. Tá funcionando? Ninguém reclamou ainda, eu acho que tá. Mas é tão novo, né? É tão novo que é um processo de aprendizado, né? Exato. E a gente tá meio que construindo junto, né? Porque é o que você falou, eu tava numa live uns dias atrás e tinha alguém escrevendo no chat, porque a gente trouxe a OpenAI para fazer os treinamentos, né? Então, a pessoa que dá o treinamento é um analista da OpenAI. Ele falava de como construir um prompt, blá, 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 blá. E daí tô lá no chat respondendo as perguntas enquanto ele estava falando.
Mas o que é um prompt? Sim. Então, a gente acha que as pessoas sabem. Não sabem. Porque pra gente é normal, né? Que tecnologia é um negócio que parece que tá no sangue de todo pra mundo, muita né? gente, mas pra muita gente também não é. Então, fala, opa, vamos dar aqui um passinho pra trás e vamos começar de novo, né? Então, tem pessoas que estão muito avançadas, pessoas menos avançadas, então a gente tá ainda acomodando. Mas é isso, não tem como voltar atrás, né? Já é. Pegando agora um pouquinho dessa questão aqui que a gente falou um pouquinho aqui de governança e tal, e eu queria pegar um ponto aqui que aconteceu comigo, o caos, o momento aconteceu comigo aqui. Aconteceu comigo com a Raquel. Né? Nós éramos uma empresa pequenininha, começando, fazendo um negócio com uma empresa muito grande, com a Avon. Ela nos endossou junto com o Celso, junto com a equipe de logística e as pessoas de tecnologia também, abriram os portos também, porque é importante a gente como fornecedor pequeno. Mas eu lembro muito na época que a gente estava contratando que você falava muito e na época para mim era zero, tá? Uhum. Era a pessoa que estava perguntando do prompt. Na época eu era falando sobre governança, né? Governança. Poxa, o que é governança? Né? E aí aconteceu comigo que a Raquel foi lá e por meio da equipe dela, e ela preocupada com isso na nossa empresa e a equipe dela também, e junto com o Celso, poxa, a MyTracking não pode fornecer para a Avon assim. Não é, né? Não, eu assino, mas tem que fazer algumas coisas. Aí ela passou uma lista de coisas para a gente fazer na equipe dela e a gente foi lá e fez. E eu falo para todo mundo hoje que graças a isso também foram várias coisas que foram no nosso caminho, que graças a esses desafios e essas checklists, que na época era um checklist específico, e que bom que a gente fez um negócio com a Avon, que a Avon já estava adequada à LGPD americana, e veio aquele checklist gigante a gente não tinha LGPD ainda naquela época no Brasil. Não, mas tinha privacy já. E aí a gente, poxa, tive que se adaptar àquilo tudo, e é isso aqui. A gente foi lá e não tinha o chat GPT para mandar olhar e dizer o que era. A gente teve que traduzir, colocar no tal, e fazer o negócio acontecer. E foi ótimo, né? Porque eu sou muito grato porque aquele desafio fez com que a gente se preparasse para hoje eu ter um protocolo, ter um sistema de gestão de segurança da informação, ter um protocolo de utilização de ferramentas. Todo mundo que passa aqui, que é 5 Saigon, é todo o processo que uma empresa precisa ter para fornecer. E aí eu queria pegar essa deixa e perguntar, né? Que eu considero você e coloco você num patamar assim, de nível de gestão muito elevado com grandes empresas, né, multinacionais, Avon, Natura, agora Diageo. O que uma empresa, agora falando aqui para os empreendedores, o que um fornecedor tem que ter no mínimo para fornecer tecnologia para grandes empresas? Nossa, Moreira, muitas coisas. Mas assim, de base, né? Poxa, vamos... De base... eu fico muito preocupada com tudo que é relacionado à cybersecurity hoje. Eu acho que qualquer empresa que se propõe a fornecer um produto ou um serviço para uma outra empresa, ela tem que estar cercada de muita segurança, Moreira. Porque são os nossos dados, vocês passam a ter informações. Vamos pegar o MyTracking, por exemplo. Sim. Você tem informação da revendedora da Avon, o endereço dela, o telefone dela, está na nota fiscal. E isso vai eletronicamente para a tua base de dados, né? Então, como garantir que as empresas elas não vão ter vazamento de dados? Quer dizer, não vão ter, vai ter, um dia vai ter, né? Mas como se segurar de que existe uma chance mínima Sim. de uma disruptura acontecer, né? Então, para mim, eu elegeria o cybersecurity como fundamental. Fundamental, né? Muito bom, muito bom. Esse crivo a gente passou lá atrás com você, então reforçando aqui, eu agradeço demais por isso, queria trazer, porque às vezes... eu te falei esses dias, um amigo estava falando sobre uma empresa de tecnologia, estava montando, ele perguntando a mim. E uma das coisas que eu falei para ele foi uma dessas, foi isso, foi governança, foi segurança da informação. Como é que você está preparado para a segurança? Porque aí você cruza com a IA, né? Tem muita gente fazendo muita coisa na IA. Sim. E tem muita tecnologia fantástica. Lovable, por exemplo, é um negócio surreal. Outro dia a gente fez um experimento aqui com Lovable, foi um negócio maluco. Você faz implementa um software muito rápido. Mas você sabe, Moreira, que em alguns contratos, porque a gente trabalha muito com agência, né?
de marketing, enfim. Então, a gente agora se preocupa em colocar nos contratos aonde ele pode aplicar a IA e aonde não pode. Porque imagina você, no ato de criação, você usar a IA e acabar recebendo alguma coisa que, enfim, você não pode nem patentear. Sim. Então, existe um protocolo na governança, que eu Legal. estava comentando, que, inclusive, a gente valida nos contratos o que nosso fornecedor, onde ele pode usar, onde ele não pode usar a IA. Legal. É sério o negócio. É sério. Então, o fornecedor também tem que saber qual é a empresa que ele está trabalhando, grandes empresas, o que ele pode utilizar, o que ele não pode utilizar. Bom. Independente de grande ou pequeno, enfim, a gente precisa seguir os estándares. Boa. Agora, chegando aqui já no nosso finalzinho, porque passa rápido, né? Passa tá vendo rápido. como o papo é bom, né? Vai passando rápido, né? E aqui tinha 1 milhão de perguntas pra fazer, tá? Tá. Porque gestão, carreira, pessoas. A gente falou um pouquinho, deu uma pincelada em alguns pontos aqui, mas eu queria aproveitar um pouco mais ainda para não deixar algumas perguntas passarem aqui da sua experiência com multinacionais. Boa. E aí eu estou vendo que você viaja muito. Está Muito. sempre fora. E como uma líder que tem posição em diversos países, que assume, né, diversas áreas, está sempre fora do Brasil. Eu queria, uma curiosidade, entender como é que o Brasil é visto com inovação por grandes corporações, como é que a gente entrega isso para o mundo? No seu ponto de vista, olha só, as perguntinhas que eu vou colocando aqui, né? Então, eu não cuido só de Brasil, né? Eu cuido de América Latina. Mas o Brasil hoje, ele é bem representativo, né? No mundo global. O Brasil é visto como complexo, né, Moreira? Sim. Então, tudo que funciona aqui, teoricamente, funciona em todos os lugares. Porque nós temos uma legislação bastante detalhada. O brasileiro, ele é muito curioso, né? O nosso mercado, ele é diverso. A gente tem de norte a sul, leste a oeste, pessoas com culturas diferentes, linguagens diferentes. Então, como é que a gente leva, né, a cultura e a inovação do Brasil para fora do mundo? Mostrando o que a gente tem de melhor, que é o nosso, como é que eu vou dizer, jogo de cintura, né? Eu acho que o Brasil ele tem muita coisa legal. Eu posso te dar um exemplo. Diageo, né? A Diageo Brasil, ela lançou o Tanqueray Bossa Nova, está no Rio de Janeiro, e a gente está exportando para o mundo, né? Então, o Brasil, falando de inovação tecnológica, a gente trabalha muito centralizado. Então, tem lá o global, que analisa, que identifica as oportunidades de cada um dos países. O Brasil tem sido muito drive de novas soluções por conta do nosso... Na verdade, a América Latina, por conta do nosso ambiente bastante volátil, né? Não é só o Brasil que é complexo, o México também é, Colômbia também, todos com reforma tributária, é uma loucura. Mas a gente tem ajudado o global a drivar inovações. Tem lançamentos que são específicos da América Latina, justamente para pegar aqui o nosso mercado. Mas uma curiosidade também. Diga. Tem inovação de produto também. TI. Então, mas é que eu estou te falando. Você está falando de produto, né? Você falou de produto, sim, do gin e tal. TI, como é que se comunica com essas inovações de produto? No caso de bebidas, por exemplo, né? Você passou pela Avon também. Como é que era na Avon? Como é que se comunicava? Tá. Né, um batom novo, uma nova vodka, um novo produto. Como é que TI está nesse meio também? Olha, eu vou te dizer que hoje em dia não tem mais TI em negócio, né? A gente tá... É uma simbiose, né? A gente trabalha a 4 mãos, na verdade. A forma como a gente traz a inovação é estando muito próximo ao negócio, entendendo quais são as dores desse negócio, e tentando entender ali aonde é que a gente vai acertar de maneira mais rápida com o melhor resultado. Então, é isso que a gente faz. A gente se aproxima do negócio, trabalha de forma simbiótica para entender rapidamente onde é que tem a oportunidade e trazer a tecnologia para aportar ali
o benefício. A velocidade, né? Essa velocidade da conexão, né? Então, mas isso só acontece quando você está muito próximo do negócio. Hoje, eu vou dizer para você que quando eu sento para conversar com o executivo, eu não falo do SAP, eu falo do processo. Não fala do bit byte, né? Não fala do... Byte. É linguagem de negócio, assim. Quanto que a gente vai crescer em volume, quanto que a gente vai crescer em resultado. Então, o perfil do profissional de tecnologia, tirando aquele que trabalha em back-office, que é o desenvolvedor, ainda assim, essa pessoa precisa entender o que ele está codificando. Eu não acredito entregar uma receita e o bolo fica pronto. Ele precisa entender por que ele tem que fazer o bolo, por que o bolo é de cenoura e por que o bolo não pode assar demais, sabe? Precisa desses conceitos. E a gente que está no front-end, a gente vai para a rua, a gente vende, eu vou para o bar provar a bebida, entender como é que o garçom ele serve, o que ele te oferece. Ele oferece um drink com a minha marca, ou se ele oferece do fulano. Então, são experiências que você, como profissional, né, executivo ou não, que está ali no front-end, precisa colocar o sapato do negócio para trazer a tecnologia, porque a tecnologia hoje em si, por si só, ela não traz resultado, né? Tem que ir para operação. Tem que ir pro chão de fábrica. Tem que ir. Tem que ir pro bar. Essa do bar tem muita gente que queria ir aí, viu? Que levantou a mão, eu quero provar também. Tá, o currículo, chuva de currículos agora. Chuva de currículos nesse momento aí. Mas como é que a gente vai vender se a gente... Tem que conhecer, né? Tem que conhecer o produto, né? É que nesse caso, o produto é um destilado. Sim. Mas, pintar o cabelo. Eu já fui ruiva, já fui vermelho, eu já fui loura, porque eu trabalhava na Avon e lá a gente vendia beleza, né? Sim. Então eu acho que você precisa viver, sabe? A experiência completa para ser capaz de trazer soluções. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal. Processo, produto ligado à tecnologia. É isso. Muito massa. Agora sim, chegando aqui no finalzinho desse podcast, eu vou deixar para você finalizar aqui pra gente. Primeiro, mais uma vez, agradecendo demais esse primeiro bate-papo. Espero. Mas aqui. Faltou coisa, hein, pra falar. Faltou, hein? Faltou. Então, esse é o primeiro que normalmente aqui eu digo o seguinte: o primeiro a gente deixa um gostinho. Entendi. Aí o segundo, as pessoas vão dizer assim: porra, Raquel, por que você não fala nisso? E você mesmo vai dizer: eu quero falar nisso. Porque é um bate-papo mais natural, né? Esse nosso primeiro bate-papo. E a gente até uma pauta aqui gigante, pessoal, aqui, ó. Que não dá tempo, senão o podcast vai ficar com 3 horas o podcast. E o próximo a gente vai falar de mais coisa. Né? Tá bom. Então vamos falar de mais desafio, mulheres que fazem, como que entram mais. Vamos trazer números também. Vamos fazer outro, hein? Vamos. Fazer outro. Eu queria deixar você finalizar, mais uma vez te agradecendo por esse tempo corrido, que você está com milhares de projetos, eu sei. Loucura de, né? A gente falou um pouquinho aqui, migração. A gente se diverte, tudo, é divertido. Né? E tirou essa, para sair de São Paulo e vir para Alphaville nesse trânsito louco. Obrigado demais por esse tempo aqui de extrema qualidade. Eu deixo com você, finalizando, da forma que quiser, mas eu queria só uma palavra que você trouxesse, no caso aqui, um a mais, né? Mas fica à vontade para você tocar como quiser. Propósito. Tá. Propósito de mulher gestora, propósito de tecnologia, propósito da Raquel Danello. Olha que legal. Finaliza, é com você. Ô Moreira, o meu propósito sempre foi servir. E servir, seja para uma empresa, seja para uma pessoa, seja para minha família, porque ao servir, eu tenho a contrapartida. Se eu faço isso bem, eu recebo de volta. É a lei do retorno. Sim. Então, sempre que eu faço as coisas, eu quero fazer bem, não para ser destaque, não para ganhar os louros, mas é porque eu tenho certeza que aquilo volta para mim. Orgulho, satisfação, felicidade. Então, o ato de servir e servir bem como propósito, ele me ajuda a estar bem comigo mesma.
retorna, né? Como você Retorna. também, né? Então, olha a gente aqui agora. A gente se conheceu há 13 anos atrás, numa situação específica, e criamos ali, né, um ambiente sadio, né? Foi difícil? Foi, mas não tem vida fácil, em lugar nenhum, né? Mas com respeito, com troca, com harmonia. Não precisa ser na base do grito, não precisa ser na base, sabe, da dificuldade. Então é isso. O meu propósito é servir, não para ser servida, mas para me sentir bem, ser feliz e ter certeza de que eu estou deixando o meu legado. Então, quando eu vejo parte da minha equipe de 20 anos atrás, bem formada, executivos, bem empregados, despontando na carreira, é uma satisfação enorme. Sabe? Vir aqui hoje, falar com você nesse podcast, trazer um pouco, né? Enfim, de quem sou eu, é satisfação. Eu vou embora hoje mais feliz para minha casa. E vai deixando muita gente aqui também, eu também. Né? Então, é isso. E com isso, sabe, Moreira, eu fui crescendo, fui despontando, eu fui promovida a diretora por uma pessoa que todo mundo dizia que era muito difícil. Mas ele me abraçou, me promoveu, e não era porque eu era fofa, é porque eu era competente, eu sou competente. Nada é por acaso, nada é sorte, né? É você estar preparado na hora certa, para o lugar correto. Mas falando de propósito, é isso. Eu gosto de servir. Bom demais. Servidora. Ótimo, coisa boa. Isso, muitas mulheres fortes que passaram aqui com o propósito de servir. Passou nossa amiga aqui, Jacala Diniz também, propósito de servir. E outras pessoas, mulheres, homens, quando tem um propósito de servir, o mercado retribui, as amizades retribuem. O universo retorna, né? É isso. Retorna, né? Então, esse propósito é o propósito que é, de fato, que faz a gente crescer bastante. Então, é isso. Obrigado aqui por nos servir hoje, né? De bandeja com esse conhecimento, com incentivo para novos profissionais, mulheres, homens também, que estão buscando a carreira de tecnologia, e seguir aqui a Raquel Danelli no LinkedIn, pode seguir lá e se candidatar a uma mentoria, né? Se ela tiver buscar um tempo na agenda que está corrida, pode ser que suba muito, mas se ela conseguir um tempo vai trazer, mas só em seguir você já vai ver muita coisa legal. Eu estou seguindo você no LinkedIn, estou vendo tudo que você está fazendo na Diageo, parabéns. Obrigada. E gratidão. Obrigado, Raquel. Obrigada a você, gente. Um abraço a todos aí, a gente se fala. Bom demais. Vamos deixar aqui convite para o próximo. Você que está nos escutando e nos assistindo agora, não deixe de marcar o sininho para receber notificações desse podcast, de outros podcasts também. Agradecimento especial aqui ao Gabriel Leal, que faz parte aqui da nossa produção. Valeu, Gabriel. Edifica Estúdio aí, tanto para quebrar, tocando o terror, como chama, né? Entregando muito conteúdo para muita gente, né? E inclusive você que está escutando, quer gravar o podcast, vai lá e fala com o Gabriel Leal, tá aqui o estúdio Edifica. E, claro, agradecimento aqui da MyTrack, que patrocina esse podcast, que permite que a gente convide pessoas ótimas e excelentes amigos para bater esse papo. Obrigado demais, Raquel. Valeu, episódio sucesso. Valeu, obrigado.